Vamos lá para mais um vídeo que vocês mandaram. Alex Yuk mandou expondo a polêmica guerra de transmissão da Copa aqui. E as bets do Aprofundo. Cara, bom, a gente já viu os vídeos dele. E é isso aí, vamos que tá frio, rapaz. Vamos bater mais esse prego, né? A guerra da transmissão da Copa do Mundo tá prestes a implodir. É, meus amigos, a treta tá feia, hein? Tem muita gente comentando sobre isso na internet e nesse vídeo a gente trabalhou arduamente para te trazer o que realmente tá acontecendo. Durante décadas, assistir a Copa no Brasil era quase um ritual automático. Você ligava a televisão, colocava na Globo, ouvia o Galvão Bueno e pronto. Era ali que o país inteiro se encontrava. Grande casão. Só que tudo isso não era só sobre o futebol, era sobre audiência. Era sobre o dinheiro que isso gerava. Era sobre poder. A Globo entendeu antes de todo mundo que controlar a Copa era controlar a atenção do Brasil inteiro por um mês. Sim. E por muito tempo ninguém conseguia encostar nesse império. Só que os impérios, uma hora racham. E a Copa do Mundo de 2026 escancarou uma coisa que muita gente já desconfiava. A Globo ainda é gigante, mas ela não manda mais sozinha no jogo. Agora a Copa também é da internet, também é do streaming, também é da Cazé TV. E de surpresa, também virou uma grande chance do SBT voltar para uma briga que parecia impossível. De um lado, a Globo tentando proteger um território que sempre tratou como seu. Do outro, um streamer de 32 anos que saiu de reacts na internet para virar uma das maiores dores de cabeça da televisão brasileira. E no meio dessa confusão, o SBT enxergou uma porta aberta e decidiu entrar com os dois pés. A pergunta é, como a Globo deixou isso acontecer? Como que uma emissora que dominou a Copa por décadas abriu espaço para a internet invadir o campo? E por que essa disputa pode mudar para sempre o jeito como o brasileiro assiste futebol? Nesse vídeo a gente vai entender como o monopólio da Globo começou a rachar, como a Cazé TV virou uma ameaça real, como o SBT voltou pro jogo e por que a Copa do Mundo se transformou no maior campo de batalha da mídia esportiva brasileira. Brabo. Esse assunto é delicado, espinhoso. Vamos lá. Eu sinto muito. Eu errei. Eu fui moleque. Eu esqueci. Perdão, chat. Eu errei. Eu errei. A guerra da transmissão... Eu errei. Culpa minha. Pera aí, já resolvo esse problema. Essa burrada minha. Pronto. Resolvido. Todo mundo provou alguma... Pronto. Se essa Copa do Mundo provou alguma coisa, é que a criação de conteúdo virou uma profissão de verdade. Hoje tem narrador, comentarista, streamer, youtuber e influenciador vivendo muito bem da internet. Só não tem carteira assinada, né? Só não tem aposentadoria. Eu tô querendo saber ganhar esse negócio de muito bem. Eu não tô gostando dessa ideia, não. Ganhar muito bem, eu acho que não é meio meu forte, né? Já tô há 12 anos nessa indústria vital e ganhar bem não... Gente ganhando todos os meses fazendo conteúdo sobre aquilo que ama. E eu tenho certeza de que em algum momento você também já pensou, eu queria viver Aposentadoria disso. O pra problema streamer, é que a eu tô maioria não pensando. sabe por onde começar. gostaria. Ou começa, posta alguns vídeos, bate na trave, não entende o que tá fazendo de errado e acaba desistindo Meu erro antes é de ter ver o ética, não, resultado. se não ser a Foi bet. exatamente por isso que eu criei o Não, Aprofundo eu tô tão na merda que nem Bet quer anunciar comigo, cara. Creators. É a minha escola de criação de conteúdo. Bravo. São mais de 90 Bravo. aulas comigo, onde eu ensino tudo que eu aprendi nesses anos para identificar Vai lá. comunicação por pessoas com Essa história começa em 1970, no México, na primeira Copa transmitida ao vivo pro Brasil. Na época, a tecnologia era tão precária que transmitir um jogo ao vivo parecia quase ficção científica. O sinal saía do México, viajava por milhares de quilômetros através de um satélite e chegava a uma antena localizada em Tanguá, no Rio de Janeiro. E aqui entra um detalhe Caramba. que muitas pessoas talvez não saibam. Na Copa de 70, a Globo não era dona desse sinal. Na verdade, o sinal era dividido com outras 3 emissoras, a Tupi, a Record e a Bandeirantes. Caramba. Não havia nenhuma exclusividade e esse pool foi resultado de uma insatisfação das emissoras e da pressão do governo militar que enxergava no futebol uma ferramenta para unir um país dividido pela ditadura. Avançando para a Copa de 74,
Circo. Resumindo, circo. 4. Temos o nascimento de outro personagem essencial para essa história. Naquele ano, o Galvão Imagem tá no Bueno Discord? começava sua trajetória em Rapaz, verdade, né? Deixa eu sair aqui da cal. Não tem mais por que você estar aqui na cal. A gente tá fazendo tudo aqui por aqui. Então... Nossa senhora, gente do céu. Enfim, gente, eu tô saindo aqui da cal. Eu tô viajando, cara. Eu tô viajando. Nossa senhora. Isso daí, cara, é automático. Agora, 7 horas de live. É sobre isso. Copas, mas não pela Globo, e sim como locutor na Gazeta. Na Copa de 78, a cobertura do torneio ainda era dividida entre 6 emissoras. E foi só em 1982, na Copa da Espanha, que a Globo experimentou pela primeira vez uma exclusividade total para o torneio. Você vai viver com a Rede Globo todas as emoções da Copa do Mundo. Transmissões exclusividade, né? exclusivas, ao Sabiam que vivo, isso é importante? diretas da Espanha. Mas esse formato não virou regra. Durante as Copas seguintes, a emissora continuou dividindo os direitos da transmissão com concorrentes como o SBT, a Record, a Manchete e a Band. Foi só na Copa de 2002, Manchete. disputada no Japão e na Coreia do Sul, que a Globo voltou a transmitir o Mundial sozinha na TV aberta. A emissora já havia comprado os direitos anos antes, mas tentou negociar parte deles com concorrentes. Por conta das dificuldades financeiras que atingiam o mercado de televisão no início dos anos 2000, nenhuma emissora aceitou as condições do negócio. No fim das contas, a Globo acabou sendo a única emissora capaz de sustentar o investimento e ficou com a exclusividade da Copa. E é interessante notar que foi durante essa janela de 20 anos, entre 82 e 2002, que uma percepção foi se consolidando na mente coletiva dos brasileiros. Galvão Bueno se tornou sinônimo de narração de grandes Soft torneios. power. Arnaldo César Coelho se tornou sinônimo de análise técnica. Soft E o Casa power. Grande se tornou sinônimo de conhecimento de tática. E a Globo se tornou sinônimo de Copa do Mundo. Por isso que eles investiram nisso. Eles entenderam que, pô, seria muito bom para a emissora ter o monopólio total do evento mais importante, ou o potencial evento mais importante, do potencial esporte mais importante do Brasil. Eu acho que não precisa nem colocar aspas, porque, querendo ou não, ainda assim, futebol, ele está neste pedestal. Ele tem esse título. Ele é o esporte mais importante do Brasil. E a Globo foi a maior predominante nesse campo por décadas. Por absolutamente décadas. Isso foi resultado de diversos momentos épicos que Investimento. ficaram marcados na memória dos monopólio. brasileiros. Um exemplo, claro, foi o da Copa de 94, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato. Nossa, O Dunga. grito de Caraca, Dunga. Virou meme. do Galvão Bueno ecoou para dezenas de milhões de televisores de maneira simultânea e sincronizada. Ali, todos estavam vivendo a mesma emoção através da mesma voz. Tudo isso aconteceu porque a Globo enxergou algo que os seus concorrentes não enxergavam. Quando você controla a transmissão de um evento que une um país inteiro, você não apenas está vendendo um entretenimento, você está vendendo a ideia de que aquilo é a forma correta, ou mesmo a única forma de assistir aquele evento. Você está controlando a narrativa. Isso. Emissoras de TV já entendem isso desde que o mundo é mundo. A questão é quem manda e quem tem poder de mandar. A Globo, ela estava e sempre foi muito forte em manter o monopólio dela, ou a hegemonia dela, o império dela, por muitos anos. E o que realmente ajudou ela a tomar um declínio que ela vem hoje não foi uma mudança de paradigma da existência dela perante ao Brasil ou os braços que ela tem de domínio em cima disso. Em domínio midiático e político. O que mudou é que existiu uma nova tecnologia que meio que desbalanceou o jogo. É a mesma coisa. Quando veio a tecnologia da televisão, o rádio balançou. De forma gradativa, óbvio. A internet fez a mesma coisa com a televisão. Balançou de forma gradativa e foi gradativamente tirando essa hegemonia da televisão aberta como um todo
E principalmente da Globo, que ela sempre foi o maior mandante na televisão nesse sentido. Então, foi basicamente uma mudança de paradigma, não necessariamente uma competição justa entre as emissoras para quem vai dominar a narrativa. Durante décadas, a Globo investiu muito dinheiro nisso, enviando centenas de profissionais para cobrir o evento, aumentando a qualidade da transmissão e A contratando Globo monetiza quase a transmissão. Sim, porque eles conseguem. Eles, por muito tempo, simplesmente controlavam esse monopólio por jogar dinheiro em cima de dinheiro. Eles compravam algumas transmissões de alguns tipos de esporte e eles não retransmitiam só para ter a exclusividade daquela transmissão e não permitir que ninguém transmita. Por exemplo, houve uma época que, sei lá, tá tendo o campeonato de MotoGP. A Record quer pegar, o SBT quer pegar isso daí. Eles não podem nem comprar porque a Globo comprou pra jogar na geladeira. E era uma das estratégias que a Globo utilizou há muito tempo. E usou por muito tempo, não apenas com transmissão, mas com quem vai e quem fica. Determinada pessoa tem contrato, esse contrato de apresentador, de ator, de seja lá o que for a função dela, ela paga bem e coloca essa pessoa onde ela quiser. Se ela não quiser colocar, mas continuar pagando o negócio, o salário só para ter exclusividade, ela vai fazer. Porque para a estratégia de hegemonia faz sentido. Mas eles têm dinheiro infinito, então mantém do jeito que tá, sabe? E assim, esse lance de emissora de TV, o buraco é tão embaixo, mas tão lá embaixo, que existe todo um estudo histórico e político de concessão e de engajamento dessas emissoras e o quanto elas têm esse poder de manipulação de narrativa. E quem tá lá e quem permite estar ali. E eu não vou entrar nessa seara, eu não entendo profundamente esse assunto, eu só sei que isso é longo, profundo e complexo. E quando a gente tem essa sensação, esse dizer popular que a Globo é um elefante gigantesco que monopolizou toda a televisão e construiu a narrativa para o brasileiro há muito tempo, isso tem uma grande verdade. De fato, tem uma grande verdade. Mas, de novo, eu não vou ter um domínio desse assunto para falar, né, e aprofundar mais do que isso. Time de referências no esporte. Como consequência, marcas muito grandes pagavam caminhões de dinheiro só para ter seus logos e peças publicitárias sendo mostradas durante aquele momento. Caraca, essa eu não sabia. Tipo a NHK no Japão, que manda no Japão, que até processa as pessoas e cobram as pessoas pagarem taxa por ter um aparelho de televisão em sua casa, mesmo você não usando a NHK. Caraca, é nesse nível? Porque, querendo ou não, existe vou deixar dessa forma, uma colaboração, né, entre governo e canais televisivos. Porque faz todo sentido existir isso para o governo ter um elo, eles dão a permissão de transmissão. Se eu não me engano é isso. De novo, eu não vou nem aprofundar muito, porque eu vou dar canelada. Mas quem dá a concessão de transmissão é o governo. E aí, quando você faz essa colaboração, aí você tem jogos de interesse. Muito interesse. E ali, desse parágrafo pra frente, eu não vou saber desenvolver. Mas eu sei que tem muita coisa complicada nisso. A atenção máxima do país. A máquina funcionava assim. Quanto maior o investimento em qualidade técnica, maior era a audiência. Quanto maior a audiência, mais caro era o preço para os anunciantes. Quanto mais caro, mais dinheiro para investir em qualidade técnica novamente. E o ciclo se repetia. Pra manter Entre hegemonia. 2006 e 2018, Então, a Globo manteve... obviamente, também tem esse lance. Tipo, é caro manter o custo de operação. Obviamente é caro. Porém, é aquele negócio. É caro, porém você tem um montante de dinheiro infinito, porque você tá basicamente
em contato com grandes empresas nacionais e fazendo um montante de dinheiro girar. Gira para os dois lados. Uma, sei lá, Casas Bahia. A Casas Bahia anuncia, pô, vira essa empresa de conhecimento público, de conhecimento normal da população, né? E aí todo mundo começa a comprar neles, e aí eles vão investindo e vai fazendo todo esse embrolho, porque, cara, você tá basicamente anunciando pra uma televisão que vai basicamente estar em quase todas as casas do Brasil. Isso é muito forte. Essa posição, ainda que compartilhasse parte dos direitos com a TV paga, a TV aberta continuava sendo o território absoluto dela. A qualidade técnica, o acesso aos estádios e os narradores mais populares estavam todos na Globo. Parecia impossível imaginar uma Copa sem domínio total da emissora. E isso acontecia por 3 motivos simples. Primeiro, nenhuma empresa brasileira tinha grana e tecnologia para competir com ela. Segundo, gerações inteiras de brasileiros associavam a vinheta da Globo, a voz de Galvão, aquele ritual de sentar na sala, ligar a TV, ao próprio conceito de Copa do Mundo. Terceiro, durante décadas a internet brasileira não tinha estrutura suficiente para transmitir esportes ao vivo em plataformas de streaming. Assistir a uma partida ao vivo no YouTube ou no smartphone era algo completamente inviável. Além de tudo isso, os números a favor da Globo eram brutais. Porque, de novo, eles tinham hegemonia, porém eles fizeram por onde? Porque sim, eles investiram pesadíssimo em tecnologia para se manter gigante do jeito que é. Porque isso, querendo ou não, faz sentido. Se você tá no topo da pirâmide, você tem que se manter ali. Como que você se mantém? Só jogando quem tá para baixo mais embaixo? Não necessariamente, mas também criando uma base sólida para você se manter no topo. E com tecnologia, com informação, com coisas que eles conseguiriam acessar facilmente. Em partidas da seleção, a audiência frequentemente passava de 50 pontos no Ibope. Isso significa que mais de 80% de todo mundo que tinha TV ligada naquele momento estava assistindo a Globo. Durante aqueles 90 minutos, o comércio fechava, as ruas esvaziavam e o fluxo inteiro do país orbitava em torno daquela transmissão. Era uma combinação de fatores perfeita e que parecia eterna. E nesta segunda, 8h30 da manhã. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Tem Brasil e Bélgica. É a nossa seleção brigando por uma vaga nas quartas de final, num jogão de arrepiar. Brasil e Bélgica, ao vivo, nesta segunda, 8h30 da manhã. Nosso circão. Vamos torcer pra valer. Nosso circão Seleção com 11 homens em campo, rapaz. Mundo, tá na 22 Globo. no caso, né? Mas... Só que aos poucos e de maneira bem discreta, as condições que tornavam esse domínio possível estavam começando a desaparecer. A consolidação da internet de banda larga e dos smartphones ao longo da década de 2010 começou a mudar como as pessoas consumiam conteúdo. A evolução trouxe o conceito de segunda tela, e no conceito dos esportes, o torcedor passou a assistir aos jogos com o celular na mão, comentando em tempo real no Twitter, enviando memes para os amigos no WhatsApp, gravando reações, pesquisando sobre a carreira de um jogador que ele não conhecia. Com a adesão geral dos smartphones, a atenção do público passou a ser dividida, e o modelo de TV mais linear, onde o torcedor apenas senta no sofá e acompanha tudo de forma passiva, foi ficando cada vez mais raro. Os números mostram isso de forma clara. Pesquisas recentes mostram que em dezembro de 2024, as plataformas digitais já alcançavam 20% de toda a audiência do Brasil, e o YouTube estava na liderança, sozinho, com 12,6%. Em janeiro de 2026, a TV aberta caiu para 53,9%. A diferença, que antes era de 24 pontos, caiu para 14,5%. Tudo isso comprova que o público, de forma geral, não escolheu entre TV e internet. Ele passou a consumir as duas mídias ao mesmo tempo. E enquanto a Globo parecia demorar para entender essa mudança, outras empresas enxergavam nesse novo comportamento uma oportunidade gigantesca. E aconteceu muito disso, porque teve muita gente, muita empresa que demorou para aderir ao digital. E meio que enquanto esse movimento de digitalizar ou ir para o mundo digital da internet, das interwebs, estava vindo com uma força muito grande, muita gente meio que só deixou passar.
né? E aí correu atrás do prejuízo depois. É aqui que entra a Live Mode, empresa que nasceu em 2017 e foi fundada por Sérgio Lopes e Edgar Diniz, os mesmos empreendedores que haviam criado o canal Esporte Interativo. Depois de acompanhar a transformação digital da mídia, eles perceberam que o esporte ao vivo precisava encontrar novas formas de distribuição além da televisão tradicional. A proposta da Live Mode era ajudar ligas, federações e organizadores de torneios a combinar TV, streaming e plataformas digitais em um único modelo de negócio. Em vez de depender de uma única emissora para alcançar o público, a empresa passou a defender estratégias de distribuição multiplataforma, ampliando o alcance das competições e criando novas oportunidades comerciais. Nos primeiros anos, essa visão ainda parecia algo voltado para nichos e não encontrava muito espaço no mercado tradicional. E enquanto esse novo conceito se desenvolvia, aos poucos, a Globo continuava reinando poderosa. Pelo menos até 2021, ano em que surgiu uma oportunidade perfeita para esse novo concorrente. Em 2020, durante o início da pandemia, a Rede Globo se viu em um cenário complicado. Ela precisou entrar com uma ação na justiça para suspender o pagamento de 90 milhões de dólares, referente ao seu contrato com a FIFA. Na ocasião, o coronavírus tinha destruído a receita publicitária do Brasil inteiro. Marcas que costumavam investir muito dinheiro em campanhas televisivas cortaram seus gastos drasticamente. E a Globo, mesmo sendo a maior emissora do país, não conseguia honrar o compromisso que havia assinado com a FIFA. A disputa jurídica foi tensa e acabou sendo resolvida em 2021 com um acordo. A FIFA flexibilizou os prazos de pagamento, mas para colocar essa condição em prática, a Globo teria que abrir mão da exclusividade absoluta da transmissão dos jogos da Copa de 2022 nas plataformas de internet. A emissora manteria sua exclusividade na TV aberta e na TV paga, mas a FIFA estaria livre para abrir negociações paralelas para transmissões online. Tá sacando aonde que a gente vai chegar? Na época, isso parecia um detalhezinho que não tinha muita importância, tanto é que a ação foi comentada de maneira muito discreta pela imprensa. Mas foi exatamente nessa brecha minúscula que a Live Mode enxergou uma oportunidade que se encaixava perfeitamente com seus planos. A FIFA, livre para negociar direitos da internet com outros parceiros, fechou um acordo com a Live Mode para criar uma alternativa de transmissão completamente diferente. E a partir desse momento, entra um personagem que faria tudo virar de cabeça pra baixo. E aí, motorista, eu quero chegar pra ver o jogo da Copa, hein? Vem comigo, pô. Tela. Muito bem, daqui a pouquinho a bola rola para a seleção brasileira em campo, você acompanhando ao vivo Pegou o hexacampeonato aqui na live do Cazé. Influencer. Casimiro Miguel nasceu em 20 de outubro de 93, Ascensão. no Rio de Janeiro. Filho de imigrantes portugueses, ele começou sua carreira em 2014 como estagiário do Esporte Interativo. tinha que ser Durante feito. sua passagem Não é só isso, cara, mas pra eles também faz sentido vender. É assim, se a Globo antes pagava um caminhão de dinheiro pra exclusividade, e esse caminhão eles não podem pagar mais por conta que, obviamente, recessão e Covid, pra eles falaram, beleza, vocês vão pagar menos, ou a gente vai receber calote de vocês. Se vocês não conseguem pagar esse caminhão de dinheiro, a gente vai abrir a licença pra todo mundo. E foda-se. Pra eles querem ganhar dinheiro. Se eles não ganham um caminhão de dinheiro de um, ganha caminhõezinhos de dinheiro de outros. pelo canal, o Cazé aproveitou o ambiente da redação para desenvolver seu lado comunicador. Além de atuar nos bastidores, ele começou a ganhar espaço em frente às câmeras ao apresentar o programa de games Esporte Interativo Games e participar de sketches de humor no De Sola. Casimiro também fez participações esporádicas como comentarista no SBT Sport Rio. Mas até ali, o grande público ainda não conhecia o seu nome. A mudança aconteceu durante a pandemia. Em 2020 e 2021, Casimiro começou a fazer lives diárias na Twitch, uma plataforma que a TV tradicional via como irrelevante. Em suas lives, ele reagia a tudo: futebol, reality show, vídeos aleatórios da internet. Um conteúdo simples, mas que ganhava força por conta do humor e do carisma único e irresistível do streamer. Com o passar do tempo, tanto as suas lives quanto seu canal de cortes cresceram muito. Casimiro se tornou a companhia do almoço e do jantar de boa parte dos brasileiros conectados. Inclusive do meu almoço e do meu jantar até hoje. Os números não paravam de subir. E ele se tornou uma celebridade da internet que furou a bolha. Suas lives passaram a quebrar recordes de audiência e em 2022 ele era o principal streamer do Brasil. No mesmo ano, Casimiro fechou sua primeira parceria. Ele era o principal streamer do É o próprio.
Brasil. No mesmo ano, Casimiro fechou sua primeira parceria com a Live Mode para a exibição de 16 jogos do Campeonato Carioca. Sim, o Campeonato Carioca. Sim, o Campeonato Carioca, aquele lá, o Carioca. Exatamente, o Cariocão. Exatamente, tá ligado? Ele mesmo, tá ligado? Eu falei que eu ia, depois da minha parceria com a Live Mode, a gente ia anunciar coisas e o primeiro anúncio é esse do Carioca. O resultado foi celebrado por ambas as partes e em novembro de 2022, a Live Mode aproveitou a sua parceria com a FIFA e convidou Casimiro para transmitir algumas partidas da Copa do Mundo do Catar. E esse acordo deu origem ao canal Cazé TV no YouTube. Em sua primeira fase, o acordo previa a transmissão de 22 partidas da Copa do Mundo, incluindo a abertura, a final e todos os jogos da seleção brasileira. Logo na estreia entre Catar e Equador, a Cazé TV reuniu cerca de 1 milhão de espectadores simultâneos entre YouTube e Twitch. Na estreia do Brasil contra a Sérvia, a audiência chegou a aproximadamente 3,48 milhões de espectadores simultâneos. A cada fase do torneio, os recordes foram quebrados. E na eliminação do Brasil para a Croácia, a transmissão ultrapassou a marca de 6 milhões de espectadores simultâneos. Um feito sem precedentes para uma transmissão esportiva digital no país. Até aquele momento... E sem tomar strike do YouTube. O YouTube tem um histórico de dar strike em conteúdos sensíveis até pra quem tem o direito disso. Incrível, hein? Parabéns, YouTube. Parabéns. Uma evolução de personagem. Parabéns. Ninguém estava acostumado a ver números assim para eventos esportivos na internet. Foi um nível de audiência meio assustador que superou as expectativas racionais do mercado inteiro. Para formar a equipe da Cazé TV, Casimiro reuniu um elenco bem diversificado. Ex-jogadores como Juninho Pernambucano e Marcelo participaram como comentaristas. Caramba! Repórteres jovens como a Isabela Pagliari integraram o elenco. E o time ainda contava com o youtuber Diogo Defante, que trazia todo aquele caos e humor nonsense para as transmissões. O estilo de abordagem da Cazé TV era radicalmente diferente da Globo. O tom era muito mais descontraído, com interação genuína com o público, reações espontâneas e uma linguagem que ninguém tinha presenciado numa cobertura de Copa do Mundo antes. Depois de 2022, a Cazé TV expandiu rapidamente. O sucesso da Copa do Mundo serviu de porta de entrada para que o canal transmitisse diversos eventos esportivos, como a Copa Feminina de 2023, o Campeonato Carioca, o Pan-Americano, os Jogos Olímpicos, algumas partidas de torneios do Brasil e da Europa e o Mundial de Clubes, entre diversos outros. Em janeiro de 2024, ele já era o maior canal de esportes do YouTube no Brasil e se transformou em uma verdadeira potência pro nicho. Se você já é aprofunder, você já sabe, né? Agora, se você caiu neste canal de paraquedas e tá curtindo o vídeo, muito prazer, nós somos o Aprofundo e aqui a gente faz documentários sobre cultura pop, mídia brasileira, todos muito bem pesquisados e editados e gostosos de assistir. Então se você curtiu esse vídeo, tem um monte de outros assuntos que a gente já fez nesse formato, então se inscreve aqui no canal pra gente aumentar os números e depois maratona outros, tá? Assim eu consigo trazer cada vez mais vídeos e com mais qualidade pra você. Então é isso, se inscreveu? Vou confiar, tá? Recado rápido, bora voltar pro vídeo. E pra Copa de 2026, a Cazé TV conseguiu a façanha de ser o único veículo a adquirir os direitos de todos os 104 jogos do torneio. Ou seja, o canal do YouTube que há 4 anos atrás transmitia apenas um jogo por dia, se tornou o único lugar onde o brasileiro pode assistir a 100% das partidas do torneio. A gente precisa admitir que essa foi uma jogada de mestre. Isso acendeu um alerta em toda a concorrência, a ponto de despertar o interesse de um player que não entrava nessa disputa há muito tempo. O SBT ficou fora da Copa do Mundo por 28 anos. Durante esse período, a emissora decidiu focar sua programação em telenovelas, realities e entretenimento geral, e a presença do futebol acontecia de forma bastante esporádica e com torneios de menor relevância. Foi só em 2020 que ela decidiu voltar a investir nesse nicho. Seu movimento mais marcante foi o de adquirir os direitos da Copa Libertadores. A partir daqui, diversos torneios começaram a aparecer na tela do SBT, e a emissora conseguiu criar seu próprio núcleo esportivo. Para a Copa de novo, o Globo não estava conseguindo bancar tudo isso com um caminhão de dinheiro. Eles começaram a compactar gastos e eles não conseguiam simplesmente manter um monte de coisa no ecossistema deles e só mantendo ali, porque, né, de novo, a pandemia arrebentou a Globo
que arrebentou muita gente grande, né? Então teve que começar a fazer outras estratégias de compactar gastos e eles gastavam pra caralho, porque ganhavam pra caramba e eles continuavam sendo gigantescos. Assim, eu acho que a pandemia acelerou o que provavelmente, eventualmente, ia acontecer em doses homeopáticas por mudanças tecnológicas, principalmente com aderência cada vez maior de internet móvel, né? Principalmente móvel, porque isso daí já dá um acesso muito maior e dá uma diversificada em o que a pessoa vai assistir. Ela não vai ficar só parada vendo televisão aberta. E, obviamente, ainda a televisão aberta é muito forte no Brasil, mas quem tem acesso à internet móvel aí começa a diversificar e ramificar o seu conteúdo. Em 2026, o SBT fez um movimento ousado. Ele assinou um contrato com a Live Mode e a N Sports para transmitir 32 partidas em TV aberta por um investimento médio de 25 milhões de dólares. E junto com esse investimento, o SBT encontrou na contratação de Galvão Bueno uma carta na manga para atrair o público mais tradicional. Galvão tinha passado mais de 40 anos na Globo. Era sinônimo absoluto de Copa. Foi ele que narrou as duas últimas conquistas do Brasil e ainda hoje é difícil desassociar o Mundial de Futebol da figura de Galvão Bueno. Seu contrato inclui a narração principal. Deixa eu voltar pra Cal. Sai da Cal e entra na Cal. Vou entrar aqui em cima, fica mais fácil. Você vem pra cima, bah. Oi, vem pra cá. Aí, pronto, entrou, bah. Oi! Pronto, chegou alguém que manja mais de futebol do que eu, porque não é difícil, inclusive. Tá bom, meu querido. Terminei a live agora. Não, é porque eu vi que o vídeo era bom, mano. Eu falei, não, pelo menos os últimos minutinhos eu quero ver também. Então vamos, então bora. Principal dos 10 jogos mais importantes da Copa, incluindo todos da seleção brasileira. A Copa que o Brasil quer ver é no SBT e na N Sports. Isso gerou um simbolismo gigantesco. A voz que a Globo havia cultivado durante 4 décadas, agora pertencia a um dos seus principais concorrentes. Era um sinal claro de que o mundo parecia ter virado do avesso. A equipe ainda contava com os reforços de nomes como Mauro Betting e Alexandre Pato, além da escalação de Thiago Leifert, ex-apresentador da Globo, que além de fazer parte do time de comentaristas, também ficou responsável por narrar 22 partidas. Leifert foi uma aposta de trazer um nome conhecido que pudesse levar mais modernidade e descontração para as transmissões, mas ainda dentro de um formato mais tradicional do que o da Cazé TV. Então o cenário dessa guerra estava todo montado. A Cazé TV trouxe acessibilidade, direito de exibir todos os 104 jogos e um estilo renovado e descontraído. O SBT trazia tradição, um pacote estratégico dos melhores jogos e a nostalgia através do Galvão. Mas e a Globo? Qual que é a sua arma? A emissora até tentou surfar na onda das transmissões descontraídas com a GETV, mas a real é que deu muito errado. Apesar de contar com uma grande audiência e algumas transmissões, copiar o estilo da Cazé TV não funcionou. O resultado Mas esse ficou não foi o bem grande forçado problema, não. e Não? Não, eu acho que ele vai comentar, segue aí. gerou muitas críticas na percepção pública. Então, em resumo, ela não tinha exclusividade, não tinha todos os jogos e não tinha mais a figura de Galvão Bueno no seu time. Mas para tentar vencer essa disputa de audiência, a Globo encontrou uma outra arma que, sendo bem sincero, não vai trazia falar, peraí. Que Cara, o grande problema da GTV não é a relação de ela tentar copiar a Cazé TV e fazer errado. Porque ela conseguiu criar um meio termo muito rápido, inclusive, porque a GTV é um projeto muito atual da Globo, né? Sim. Em relação a transmissões esportivas. E aí, de início, eles tentavam fazer uma coisa muito escaralhada e tal, pra tentar chamar o público jovem. E aí ficava um negócio muito forçado, sabe? A galera ficava, não, prefiro na Cazé TV mesmo, que a Cazé TV encontrou equilíbrio com o passar do tempo. Só que, nessa transmissão da Copa do Mundo, eles passaram a adotar um tom muito mais, tipo... Sabe... Tentar pegar um exemplo de um negócio que seja, tipo, jovem, mas não seja, tipo, escrachado. Tipo os programas antigos, assim, da Globo que passavam, tipo, de tarde, tipo um video show, sabe? De, tipo, tu tem ali umas coisas que chamam a galera... Só que você não sai do paradigma
Globo, sabe? Ainda parece que você tá na Globo, sabe? Perfeitamente. Video show. Video show é justamente isso. Por uma época, o video show passou por uma crise de identidade do jovem, do velho adulto tentando ser jovem. Isso. Então, tipo, tem muito essa coisa de, tipo, vamos caralhar, mas ao mesmo tempo a gente vai falar sério. Vamos E aí ser ficava cringe. muito esse... só que, tipo assim, nesse ponto de vamos caralhar, eles conseguiram fazer coisas que são hilárias, tá? Tipo, tem uma parte do começo da Copa, que foi uma transmissão que tava na GETV, né? Algumas transmissões do YouTube estiveram lá, que era, tipo, eles junto de uma galera do cartel mexicano, que a repórter pegou um revólver de uma dessa galera e, tipo, tava incentivando a galera a cantar. Então era como se ela tivesse, tipo, coagindo as pessoas a cantar com uma arma na mão. E aí, tipo, o corte é hilário, assim, é um bagulho muito engraçado. E aí, tipo, é uma coisa que a Cazé TV não faz, né? Porque, né, os repórteres de campo da Cazé TV são muito sujeitos, sei lá, ao Diogo Defante. Então, tipo assim, eles conseguem sair e descontrair. Então o problema não é esse. O grande problema da GTV é que a Globo, nessa ideia de aqui você não tem delay, aqui você vai comprar uma antena digital, você vai gritar gol antes das pessoas. E de fato você vai gritar gol antes das pessoas. Pra ganhar a audiência da Cazé TV. Só que ao mesmo tempo, eles estavam indo contra o projeto deles, que era no YouTube. Porque a GTV também teria delay. Então, eles estavam dando um tiro no próprio pé. E aí o que eles fizeram? Não vai ser no YouTube. A gente vai botar a GTV unicamente na Globoplay. Matou a GTV. Porque ninguém vai querer assinar o Globoplay, Thunder. Ninguém vai querer ir no aplicativo, ter um tempo pra criar conta, sabe? Pra ter um acesso a uma parada. Você respondeu uma pergunta que eu acho que era primordial a tudo isso. Porque, ao meu ver, sem saber de todo esse contexto, o meu primeiro chute do porquê o GETV não funcionou é porque eles não iriam usar plataformas de terceiro. Eles iam usar a própria Globoplay. E a Globoplay não é, e nem sombra da aderência como o YouTube ou o Twitch. Eles não têm o mesmo tamanho e a mesma comodidade de acesso. Então não adianta nada você querer competir com outros veículos se você tá usando o seu veículo e o seu veículo não é nada popular quanto os outros que são utilizados. Então não faz sentido. Não, com certeza não. E outra coisa, Thunder. A GETV, ela tem 18 milhões de inscritos no YouTube. Tipo assim, ela já criou uma base consolidada de transmissões no YouTube desde a transmissão da Libertadores do ano passado, desde a transmissão do Brasileirão esse ano, que inclusive já tem agenda pra voltar a transmissão do Brasileirão. A Globo escolheu colocar os jogos da Copa fora do YouTube. Não foi, tipo, uma coisa, tipo, exclusivo da Cazé TV só transmitir no YouTube. Eles poderiam transmitir os jogos que eles têm contrato. Só que eles não quiseram. Sabe? Não, e o pior de tudo, que você falou, é pago. Cara, pelo amor de Deus, você não vai ir pra GETV, pegar aplicativo, pagar, se você olha, a Cazé TV é melhor e é de graça. Melhor no sentido de uma plataforma que já é muito mais consolidada que é o YouTube. Caralho, mano, que estratégia ruim, velho. Que estratégia ruim. Um argumento muito forte, o delay. O delay é a diferença de tempo entre a ação que está acontecendo no estádio e o que você vê na tela da sua TV. Esse aspecto se tornou muito importante nos jogos da seleção brasileira. Um delay muito grande pode quebrar totalmente a experiência de catarse coletiva na hora em que o Brasil marca um gol. Então você tá lá assistindo a partida, ansioso, roendo as unhas e do nada, escuta o prédio inteiro comemorando. Só que na sua TV, a jogada ainda tá sendo construída e a bola só entra na rede muitos segundos depois. O resultado é que toda a emoção de ver o gol acontecendo praticamente se desmancha, porque o fator surpresa se torna inexistente. E quando o assunto é ter menos delay, a televisão aberta
aberta ainda ganha de lavada. Na transmissão por antena digital, o atraso é mínimo, ficando próximo de 1 segundo, o que é praticamente imperceptível. Já nas plataformas de streaming da própria TV aberta, como o Globoplay, o atraso sobe um pouco, ficando na faixa de 5 a 8 segundos. Mas é no streaming via YouTube que a diferença realmente pesa. A Cazé TV, que transmite pelo YouTube, Prime 5 a Video e 8 Disney é Plus, ainda baixo. registrou um atraso de cerca de 15 a 20 segundos em relação à TV aberta, segundo testes feitos por veículos de Sem contar que tem tecnologia outra coisa, durante né, a Tami? abertura da Copa de 2026. Essa diferença E acontece quando porque a transmissão... tinha uma audiência assombrosa, que nem teve nos Jogos do Brasil ou nos Jogos exclusivos, né? Se eu não me engano, Já era Inglaterra e Noruega. Fica mais complicado ainda de você assistir. Não, cara, isso daí é completamente entendível e assim, é a bucha do YouTube resolver. Mas é compreensível que, tipo, vai gerar gargalo porque você tem fodendo 20 milhões de pessoas assistindo aquela porra. Cara, isso daí é uma engenharia fodida pra fazer o negócio funcionar e não explodir. Então, é entendível que vai dar gargalo, isso daí é óbvio. pela internet precisa passar por mais etapas antes de chegar à tela do espectador. A imagem sai do estádio, passa pelos servidores da plataforma e só depois lá. é enviada para celulares, computadores e TVs. Além disso, os serviços de streaming costumam manter alguns segundos de vídeo guardados antes de exibir a imagem. Esse pequeno atraso serve para evitar travamentos e quedas na transmissão caso a conexão oscile. É justamente essa margem de segurança a principal responsável pelo delay em relação à TV aberta. Então, a menos que você more num lugar bem isolado e sem vizinhos, é praticamente impossível assistir algum jogo do Brasil na Cazé TV sem ter que lidar com esse problema. Sim. A Globo e o SBT perceberam que esse seria o principal calcanhar de Aquiles da concorrência. E a partir disso, as duas emissoras de TV aberta lançaram campanhas nacionais agressivas. A Globo criou o Fique Antenado, estrelada por Karine Alves, Everaldo Marques e Denilson. Essa campanha incentiva a instalação de campanha deu antenas certo. digitais para Deu certo? Deu. Cara, o que a galera no início, assim, ficava... Não vem na Cazé TV não, porque tem que comprar antena e tem que deixar o negócio rolar e tal. Minha mãe, cara, falando isso o tempo todo. E, tipo, não só minha mãe, uma galera falando isso. Mas, obviamente, né? Teve os defensores de empresa que tava lá, não, vou ver na Cazé TV e tudo mais. Mas a galera comprou muito esse discurso, cara. O que eu acho que foi um tiro no pé, só que deu mais certo do que errado. Porque na Globo deu certo, mas pra GETV eu acho que só deixou no ostracismo, assim. Tá, mas pra as que serve figuras esse bagulho esquisito, cefálico aí? O quê? Da antena? É, A antena digital, ela conecta melhor com o satélite, né? Então, de certa forma, ela vai ter um delay menor. Então, as TVs de LED, as outras TVs e tudo mais, pediam essa antena pra, tipo, funcionar o sinal digital, né? Que era o melhor acesso das TVs e tudo mais. Então, eles pediam pra você ir atrás de uma antena e tudo mais, fizeram toda essa campanha e tal. sim. Mas, necessariamente, tipo, pra quem tava fora de casa, exemplo, o primeiro jogo do Brasil foi Brasil e Marrocos, eu vi do metrô, então vi na Cazé TV, pô, obviamente. Sim. Então, acabou sendo mais prático, mas pra galera que vinha em casa, nossa, essa antena aí foi uma mão na roda e deu certo. Foi uma campanha que eu achei que impulsionou a Globo, mas, de certa forma, o outro filho da Globo, que poderia ter sido muito mais impulsionado, porque, pasme, tem o público da GETV que prefere assistir na GETV do que na Cazé. Porque, por exemplo, o Mundial de Clubes do Flamengo no ano passado foi transmitido pela Cazé TV. E pela GE também. E tinha muito mais gente na GETV. Era, tipo, assustador o quanto que as pessoas preferiam por narração e tudo mais. O público de futebol é muito guiado por narração, muito guiado por comentarista e tal. Então, tipo assim, não gosto do Luizinho, ele grita demais. Aí a galera ia pra GETV. Cara, vou te dar um exemplo de uma coisa que tá acontecendo, tá? Tá acontecendo agora. Tipo, aconteceu há 2 dias atrás e ainda tá acontecendo. Um monte de pessoas está de saco cheio da Cazé TV, porque em jogo da Argentina, o Luizinho falta, sabe, se rasgar pro Messi. Tipo, ficou um negócio assim, tipo, que a galera fica achando, nossa, tá muito pró-Argentina. E se tivesse a GETV nesse momento? Passando, tipo assim, obviamente, os jogos exclusivos da Argentina não dá, mas vai ter jogo da Argentina que vai passar na Globo. Se a GETV tivesse nesse momento, sabe? Como que seria essa alternativa? Geraria esses números?
E a Globo não pensou nisso, sabe? Não teve essa maldade de pensar, não, eu vou levar o meu projeto mais adiante. E acabou deixando o projeto no ostracismo. E, tipo, bons nomes, tá? A GETV tem ótimos nomes, inclusive, pra mim, uma das repórteres mais divertidas e uma das comentaristas mais incríveis do jornalismo esportivo brasileiro estão na GETV. E elas ficaram no ostracismo, assim, tipo, continuaram comentando, continuaram fazendo o trabalho delas, mas, tipo, só pra quem foi acompanhar no Globoplay, sabe? Ficou um negócio bem complicado, o que poderia ser muito alavancado, assim. Então, sinto que essa Copa foi um tiro no pé bizarro, apesar dessa campanha ter dado certo. Faz sentido. Aí, no final do dia, pra eles foi bom também, porque eles ganharam na venda de antena. Então, devem ter vendido pra cacete esse negócio e ainda usando todo o engajamento que a Globo tem por ser, tipo, esmagadoramente grande do jeito que é, pra eles venderam pra caralho. Então faz sentido. Acompanhar os jogos sem atraso, criando um gatilho de medo em quem não estava levando um delay em consideração e servindo praticamente como um tutorial para quem quer comemorar os jogos em tempo real. Sem precisar de internet, em Full HD e... Gol! E sem gol surpresa também. E aproveitando a mesma onda, o SBT usou a figura do Celso Portiolli para reforçar essa mesma mensagem. Isso daí é marketing de guerrilha na veia, né? Eles sabem que mesmo não tendo direitos de todos os jogos, eles ainda possuem um argumento forte para dominar a atenção do público durante os jogos da seleção. Eles têm uma arma que é tão forte quanto. Eles têm basicamente engajamento total por eles serem um veículo de comunicação tão grande e conhecido nacionalmente porque o nome Globo, porque o nome SBT é, assim, não é comparativo. Não é comparativo, cara. Tipo, a Globo e o SBT, eles são duas emissoras de TV que são instituições tão conhecidas ou mais conhecidas nacionalmente comparado a qualquer outra coisa. Sério, tipo, a qualquer outra pessoa, qualquer tipo de coisa. Porque, porra, eles são a cara do que dá a televisão brasileira. E a televisão brasileira, tipo, é extremamente engajada. Mesmo hoje em dia, ainda a televisão brasileira de sinal aberto é extremamente forte no mundo, no Brasil inteiro. Então, é o que dita, é o que eu falei, é a narrativa. É o que dita a narrativa inicialmente. E ainda tem uma coisa, Thunder, é a forma deles lutarem, né? Porque o que a Live Mode fez em relação a pegar todos esses jogos e a cada TV distribuir foi uma jogada de mestre, assim. Porque nessa reta final, principalmente da Copa, eles se mostraram, tipo, super inteligentes de ter feito isso. Porque eles conseguiram, sabe, quebrar o próprio recorde o tempo todo. Porque só eles poderiam transmitir. Então, tipo, essas jogadas foram muito inteligentes, principalmente na parte da Globo. A SBT, obviamente, emulou algumas jogadas. Eu acho que da corrida, de quem vai mais... Quem foi melhor, né? Nessa toada foi o SBT, cara. Porque além do SBT ter uma comunicação, obviamente, um pouco menor nesse sentido, apesar de ter um Galvão Bueno do lado deles, que isso conta absurdamente pra quem tá assistindo o jogo, o pré-jogo deles era muito confuso, isso eu não entendia. O Thiago Leifert foi uma figura que eu não entendi, porque em um momento parecia que ele ia narrar o jogo, mas em momentos era o Galvão, e aí eu não sabia quem ia narrar, não sabia quem ia editar as coisas, era um negócio muito confuso, coisa que a Globo, eu acho que tomou de lavada. No caso da TV nem se fala, né? Eles ficam o dia todo com a programação lá pra te preparar pra um jogo, então você fica com esse hype o tempo todo. Então, querendo ou não, o SBT ele ficou meio que pra trás nessa guerra. Só que brigou com as armas que teve. E eu acho que o Galvão Bueno estar com ele foi um senhora arma, assim. Uma galera aqui no chat, inclusive, eu acho que o Felby falou, né, uma das vezes, que tá assistindo pelo SBT por causa do Galvão. Então, tipo, é muito isso, nessa nostalgia e tal. E combina com a forma da emissora ditar as coisas, né, que é algo muito nostálgico, muito mais, infância e tudo mais. Não, total. Pô, cara, o Galvão, ele tem 40 anos de carreira e ele foi o protagonista da voz de todos esses anos pra futebol. E é simplesmente o esporte mais aderente do Brasil. Então, cara,
é impossível dizer que ele não tem força, que ele não tem carisma, que ele não tem essa conectividade com as pessoas, obviamente. Então, normal. Divertido é que a Cazé TV reagiu a essa campanha com bastante provocação. Tanto Casimiro quanto os outros membros da bancada debocharam abertamente da campanha sem delay durante as transmissões. Ao longo de diversos jogos exclusivos da Cazé TV, os apresentadores afirmavam de maneira nada discreta que não adiantava procurar essas partidas na TV aberta. Outro caso interessante aconteceu durante a partida da Espanha contra o Cabo Verde. Durante a transmissão, um goleiro do Cabo Verde, chamado Vozinha, chamou a atenção dos apresentadores, que fizeram uma campanha para aumentar a quantidade de seguidores em seu perfil do Instagram. Ao fim do jogo, o jogador saiu de 50 mil seguidores para mais de 1 milhão. E esse é um exemplo prático de como a Cazé TV se destaca no quesito interatividade. Ainda nessa mesma partida, eles revelaram que o Vozinha era muito fã das novelas brasileiras. E o Casemiro, sem nenhuma descrição, comentou isso aí. A Globo tá passando um monte de novela. Tá passando jogo, tem que passar novela. O fãzinho tem que assistir lá. Mas mesmo assim, o problema do delay continua sendo exposto nas redes sociais. Mas só pra te explicar melhor esse meme da vídeos novela, ô Thunder. É que é o seguinte, como a Globo não conseguiu todos os jogos, sabe o que ela fez como estratégia? Ela chegou e falou, não, a gente vai retransmitir a Avenida Brasil. Aí, o Casimiro chegou e falou, beleza, vai retransmitir a Avenida Brasil, vai lá, assiste a Avenida Brasil, enquanto isso tá rolando a Copa do Mundo aqui. E virou uma zoeira, assim. Por isso que ele fala isso, entendeu? Vai lá assistir novela, vai lá, rever a Avenida Brasil. Eu não entendo essas estratégias. De verdade. Não, vamos queimar cartucho com a Avenida Brasil. Sério? Você acha que a Avenida Brasil vai competir com o futebol? Vocês, sendo a Globo, vocês acharam realmente que novela iria competir com o futebol? Não, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Demite esse estrategista. Pelo amor de Deus. A Avenida Brasil de novo. Fazer hype. Sim. Tudo isso pra fazer hype pra segunda, né? Que vai ter a Avenida Brasil 2, e aí eles estão fazendo a retransmissão da primeira. Caralho, mas, pô, já mano. teve retransmissão antes. Então, isso que eu ia perguntar. Já é a terceira vez que tá sendo. Terceira ou quarta vez que tá retransmitindo? Eu entendo, pô. É o Good Morning Sunshine, né? Avenida Brasil. Porque, mano, o que os caras tentaram drenar de leite desse negócio, porque posso estar errado, posso estar dando canelada, mas acredito que a Avenida Brasil foi a última novela realmente de impacto nacional, de números gritantes que a Globo teve. Dali pra frente, só mosca. Se eu não me engano, a gente teve, depois de Avenida Brasil, teve uma do Félix lá, né? Que é o senhor antagonista, o cara realmente conquistou o Brasil. Que a reta final parou o Brasil também. O cara foi foda. Mas eu acho que não foi, tipo, constante quanto a Avenida Brasil foi. Não, aquilo ali foi um fenômeno. Eu acho que é a maior novela da história mesmo da Globo. Talvez. Mas Vale Tudo também, o remake de Vale Tudo também chegou, mas não chegou do nível que foi a novela do Félix, não. Aquela foi muito boa. Esqueci o nome, inclusive, acho que o chat pode me lembrar. Eu não lembro, não. O nome dela. Eu parei de ver novela. Eu não quero nem lembrar. Deixa pra lá. Comparando o atraso entre as transmissões, viralizaram e com certeza influenciaram muita gente na hora de escolher o lugar para assistir os jogos. Essa diferença também gerou debates inflamados sobre qual experiência era melhor, a confiabilidade sem delay ou a liberdade e diversão com atraso. E virou uma batalha que tá tomando conta das redes. O público que já não gostava da Globo defende a Cazé TV como melhor opção, mas ao mesmo tempo uma grande parte desse público não se identifica com o formato mais solto da internet e prefere a cobertura mais tradicional ali na Globo. E para essas pessoas, ver um gol com 20, 30 segundos de atraso é completamente inadmissível. Também existe uma parte da audiência que valoriza a tradição, mas não gosta da narração do Everaldo, então eles encontraram no SBT uma ótima terceira via. De certa forma, é essa mudança completa no comportamento da audiência que permite que esses três players coexistam hoje em dia. Mas isso, cara, isso daqui é a tara, é a coceira no cu de quem defende livre mercado. Isso daqui é tipo, não, olha como funciona, viu? Competição, cara, competição, olha só. Mas querendo ou não, nesse sistema, nessa questão em si, é bom.
querendo ou não. Porque, tipo, é basicamente 3 gigantes tipo, se batendo e por eles não terem um aperto de mão de criar uma tipo, de criar regras não ditas entre o duelo entre eles, gera de fato uma competição mais assídua e que de fato vai fazer movimento. Cada um vai tomar movimentos que de fato melhore o produto ou melhor o serviço que eles estão entregando. Nesse ambiente, posso estar errado, mas eu entendo que não vai criar cartel. Exato, não tem como. Não vejo esses 3 criando um cartel entre eles para criar regras não ditas para ninguém se destacar em fazer alguma coisa que seja para criar de fato um serviço melhor. Aqui não, aqui é uma competição honesta entre 3 gigantes empresas. Tá, 2 gigantescas e uma gigante. Que eu acho que a Café, eu ainda não vejo ele tendo o tamanho que o SBT e a Globo tem, porque não faz sentido. Tipo, não dá match. Mas nesse cenário de transmissão dessa questão de Copa, eu acho que criou um pé de igualdade, porque virou quem consegue entregar melhor o serviço que pode entregar, que tem dentro do seu ecossistema. Então aqui vejo que a competição foi de forma saudável para todo mundo correr atrás de fazer o seu e fazer melhor. Então, Sim. legal, bacana. Olha o cenário de livre mercado funcionando. Então, uma coisa que eu gosto muito dessa época que a gente tá vivendo, eu acho que a gente tá vivendo uma das melhores épocas para se debater sobre transmissões esportivas e principalmente sobre questões no esporte, né? Porque muito do esporte é sobre transmissões. Então, eu acho super importante o papel que a Cazé TV tá tendo em relação a revolucionar novamente. Porque eles fizeram isso em 2022, né? A forma de como eles começaram ali de uma maneira descompromissada, Casemiro TV, e depois o negócio só explodiu, né? Ia ser de início só o Casemiro vendo alguns vídeos, vendo alguns jogos e tal. Aí ele chamou um amigo dele e se tornou uma emissora de fato e que agora tá se tornando muito relevante, inclusive trazendo pro YouTube um protagonismo incrível. Por exemplo, se eu não me engano, agora na próxima temporada, a TNT vai transmitir a Champions League no YouTube. Então, a galera que gosta de ver a Champions League vai ver no YouTube e tudo mais, eles vão transmitir outros campeonatos e tal. Então, tipo assim, o YouTube tá se tornando um lugar também dessas empresas. Também, tipo, dessa galera e de transmitir. É legal porque democratiza, né? No sentido de a galera não precisar assinar o negócio e eles vão estar ganhando do mesmo jeito. Você quebra um monopólio. Tu quebra um monopólio. E uma parada que eu gosto é porque, tipo assim, muitas discussões estão surgindo pelo que a Cazé TV tá fazendo também. Tanto em relação à propaganda de bet, tanto em relação à noção própria de monopólio, né? Porque a Live Mode é a dona da Cazé TV e ela tava vendendo pra Cazé TV os direitos de jogo, o que é muito esquisito. Porque como que você é dona de um canal e você vai vender pra você mesma? Isso é muito estranho. Inclusive, esse é um fator que a FIFA e a Globo e a CBF estão, tipo, esquisito pra próxima Copa, e eu gosto disso, porque tira um pouco desse lado, né? Vai deixar um pouquinho mais justa essa batalha pela Copa. Inclusive, a Globo tá dando de tudo agora. Que, tipo assim, próxima Copa, eles querem todos os jogos. Igual a Cazé TV tem, porque eles notaram a falta, sabe? A Avenida Brasil não supriu o que eles imaginavam. Quem diria? E outra parada também, né? A Cazé TV tá mudando também a forma de como o YouTube tá vendo as transmissões, né? Eles estão repensando em relação ao delay e tudo mais, pra isso não ser um problema depois. Pensar buffering, pensar outras questões. Então, tipo, talvez isso revolucione além do esporte. De, tipo, talvez lives do YouTube sejam algo melhor de se assistir com o passar do tempo. E eu fico muito feliz porque, cara, o YouTube teve que tomar muita canelada de outras plataformas pra melhorar, cara. Tipo, o que ele tomou de canelada da Twitch é um negócio assustador, assim. De, tipo, ele rever e pensar, cara, tá dando certo isso pra eles. E a gente poderia morder um pouco disso. Tanto em relação a donate, tanto em relação a sub, que hoje tem no YouTube também. Então, tipo,
o YouTube teve que tomar muita canelada. Então, eu acho muito importante, para além do movimento de esporte, né? Essa revolução que o YouTube quer ter. Que eu acho que vai se tornar cada vez melhor ver lives no YouTube. Para além do esporte. E isso é outro fator que a gente pode colocar em cima da Cazé TV, que tá revolucionando, assim. Então, cara, todas as perdas que a Globo teve com o passar desse tempo foram benéficas. Porque colaboraram para eles melhorarem as transmissões deles e tanto outras emissoras melhorarem também. Porque outras emissoras entraram nessa roda, né? A gente tem a Record, a gente tem a SBT, a gente tem a Cazé TV, a gente tem N outros canais que estão aparecendo. Então, tipo assim, tá se tornando cada vez melhor pra quem, tipo, quer escolher qual transmissão vai ter. Não ficar, tipo, só presa a uma maneira de ver um jogo, sabe? Isso é importante. Sim. Não, de fato, de fato. Comportamento da audiência que permite que esses 3 players coexistam hoje em dia. E falando em comportamento, quando a gente compara a Copa de 2026 com a Copa de 2022, a gente consegue ver que muitas coisas mudaram de lá pra cá. Essa é a Copa dos vídeos verticais, que se tornaram uma das principais fontes de descoberta de informação. Também é a primeira Copa do Mundo, onde a IA faz parte do dia a dia. A inteligência artificial expandiu as possibilidades de memes, sátiras e da produção de vídeos virais. E quem aqui não viu aquela trend onde as pessoas usavam IA para simular um flagra na arquibancada? Ela explodiu na internet há algumas semanas. É a mais nojenta que eu já vi, cara. Bem-vindo à era do IA. IA é sobre isso, é sobre criar essas atrocidades humanas. Daí, cara, eu não quero delongar mais o vídeo xingando IA de todo quanto é tipo de coisa. Porque, Generativa. ou melhor dizendo, vamos dar o nome aos bois. Linguagem... oh, meu Deus. Linguagem generativa? Tá certo. Nossa, deu um bug aqui mental. Porque essa linguagem generativa de ficar replicando gente, cara, é um bagulho que ele tem um apelo tão grande, tão forte, que eventualmente todo mundo vai assimilando e meio que normalizando. Hoje IA já é normalizado. E essas desgraças, elas muitas das vezes são utilizadas só para inflar a própria rede social que ela é utilizada. O Instagram, TikTok, essas porra toda, é um mar de treino de IA. É um mar. E aí, por ser esse negócio, bonitinho, olha só a Abby ali, meu Deus do céu. E aí vai gerando cada vez mais engajamento. E a plataforma vai abrindo as pernas para isso acontecer mais, porque isso tá gerando número. E, cara, isso daí eu sinceramente, pessoalmente, acho uma coisa nojenta. Eu não vou me delongar muito falando sobre isso, mas eu tenho 2 coisas pra falar. A primeira é o quanto que eu acho muito brega essa... É tudo muito brega, né, nessa estética. Mas essa trend específica eu acho que é o cúmulo. Do tipo, você emular que você está tendo uma experiência que você, tipo, tá longe de ter. Tipo, você está no estádio, pra quem foi no estádio de futebol, é um negócio, tipo... Cara, é uma parte ali que você guarda com uma recordação pra vida, sabe? E aí você participar de uma trend que você está num estádio, principalmente pra pessoas que estavam divulgando essa trend, que poderiam estar no estádio, é muito esquisito. Porque, tipo assim, você tá fazendo uma trend de algo que você já viveu. Então, tipo, uma coisa que eu gostei de uma galera que tá zoando é, tipo... Pô, vocês estão botando trend no estádio, mas eu já fui no estádio, olha a minha foto aqui no estádio. Porque, cara, é muito sobre isso. E, tipo, essas trends, e principalmente essas edições que fazem você estar num lugar onde você não tá, é muito estranho pra mim. Tipo, não entra na minha cabeça a pessoa, tipo, querer viver aquele momento. Tipo, indo pra outros exemplos também, de tipo, coloque essa foto ensolarada. Por quê? Por que você não espera ficar ensolarado e você tira uma foto, sabe? São N coisas assim que cada vez mais vão levando a gente a entender que, tipo, a IA generativa entrou num ponto de insanidade, assim, muito doida, assim, de tipo, de normalidade. As pessoas o tempo todo querem estar nesse lugar de, tipo, saciar seus desejos e viverem uma fantasia, sabe? Isso diz muito sobre os tempos atuais, né? Pra além de
enfim, a gente fala de anime, né? A gente sabe muito bem de escapismos e de tropos e de gêneros que as pessoas se projetam em uma realidade que não estão. Mas isso tá se tornando cada vez mais real, e isso cada vez mais fica assustador. E a segunda coisa que eu queria dizer é que bom que a seleção brasileira perdeu, cara. De verdade. Tipo assim, tirando o meu lado torcedor, que bom. Porque, tipo assim, primeiro que a nossa música para a merda dessa Copa era uma música horrível de IA. Era uma música horrorosa. A gente Porque a tinha música... uma música? Sim, Thunder, a gente tinha uma música oficial chamada Bate no Peito, que flopou, ninguém ligou pra essa música. A gente tinha outra música oficial, que era uma versão de Isso é uma Partida de Futebol do Skank, feita pelo Ferrugem, que é horrível, que é o cantor de pagode, então fica tipo uma versão de pagode do Skank. E tinha a versão que viralizou de fato, que é uma música de IA que vai gritando o nome dos jogadores. E tipo, cara, essa música é tão ridícula. Mas foi a música que irritou nessa Copa. Então, tipo assim, resumia perfeitamente qual é o estado da seleção. Sem identidade nenhuma, copiando os outros, que é literalmente o que a IA faz. Então, tipo assim, combina perfeitamente. E outra coisa, a seleção brasileira é patrocinada pelo Gemini. E essa merda me fez ver o tempo todo propaganda do Gemini em todo lugar. Porque em todo lugar tinha lá, faça a sua foto no estádio, faça a tua foto com os nossos ídolos e tudo mais. E, inclusive, a Cazé TV tem um quadro no Copa Zona, que é um dos programas esportivos deles, que é um quadro patrocinado pela Gemini, que é patrocinadora da seleção brasileira. E aí você tinha, tipo, quadros que eles faziam memes de IA, que eram super sem graça. Então, tipo assim, cara, esse bando de coisa me faz cada vez pensar, mano, a gente realmente tá sem identidade e vai continuar sem identidade, porque o que a gente tá buscando é de inteligência artificial. Isso diz muito sobre o campo também, né? Sobre a falta de identidade que temos nessa seleção. Então, cara, é um dos fatores que eu olho e falo, mano, que bom que o Brasil perdeu. Porque o Brasil não merecia ser coroado com tudo isso. E, tipo, a gente comparando com outras seleções, principalmente que a seleção inglesa tá fazendo, que a seleção norueguesa fez, apesar de eu achar super cringe, os gritos lá de Viking, pô, eu acho que são coisas genuínas do futebol que acabaram se perdendo e fez a Então, o Brasil seleção brasileira se torna, sabe? Uhum. Nossa, cara, você me fez pensar numa coisa. A seleção brasileira de futebol estava sendo patrocinado por empresas que não são brasileiras. Ah, que legal. Sim. Que legal. Vai tomando. Saudade de Casas Bahia, né? Saudade de Itaú, que sempre aparecia em toda a transmissão esportiva. Saudade Banco do Brasil. Na verdade, nenhuma saudade de banco nenhuma. Mas enfim, vamos lá. Inclusive, nenhuma saudade do Itaú, porque o comercial de IA do Itaú também é um lixo. Não, não vou entrar nesse assunto, mas só dar mais uma anedota aqui. Eu acho extremamente desprezível, nojento e muitos outros nomes feios aqui, uma empresa que tem dinheiro, que tem capital e não contrata a porra de artista pra fazer coisas que são ligadas à arte. Sim. Eu fico louco isso. Eu fico louco. E eu não vou dizer que eu conheço que tem empresas que são relacionadas a desenhos que não usam artistas pra fazer desenho. Eu não quero entrar nesse assunto. Tomar no cu. Dava Isso é uma assunto prévia pra outro de como vídeo. essas Isso é ferramentas... assunto pra outro vídeo. Porque quando eu começar a falar desse negócio, rapaz, eu vou ser processado. Eu tenho certeza que eu vou ser processado. poderiam ser usadas durante o torneio. Mas além do comportamento do público, a própria cobertura da Copa se dividiu entre influenciadores digitais independentes e produtores locais. Em vez de se limitarem aos comentários técnicos de programas tradicionais, as pessoas passaram a acompanhar tudo ao lado dos seus criadores de conteúdo favoritos. E eu não me refiro aqui apenas aos influenciadores do nicho de futebol. Nossa, se você reparar cara, aqui mesmo... ô Caboni, eu fiquei muito triste. Você ficou sabendo do lance dele? Não. Ele foi chamado pela Discover e era outra empresa pra conversar com ele. É porque ele sempre fez um monte de conteúdo e tal. E eles, assim, chamaram pra uma reunião que não era pra conversar. É para fechar o canal dele por direito autoral. Nossa. Era Discover e mais alguma coisa gigantesca. Ele chegou pra conversar, feliz da vida, pô, vou fechar parceria.
os caras falam, o seu canal vai ser deletado em 48 horas. Mais ou menos essa conversa foi. Ele simplesmente vai, ou não sei se ele conseguiu recorrer a isso, mas simplesmente uma empresa gigantesca chegou e cagou na cabeça de um influencer. Eu falei, gente, isso abre precedente para umas coisas assim tenebrosas. E eu fiquei muito triste por ele, por esse lance estar acontecendo. Eu espero de coração. Ele tomou strike na vida real. Ele não foi nem notificado por e-mail, foi notificado numa reunião. É esse nível. Eu falei, gente... Muito mau caratismo, mano. Não, isso daí, cara, é um descaso, assim, bizarro. Bizarro. Eu tomei um susto quando ele contou isso. Eu falei, gente do céu. Eu espero de verdade que ele não perca, mas por tudo que ele foi explicando, parece que a coisa foi séria pra caralho e assim, não deveria acontecer isso, cara. Não deveria. Aí, pelo amor de Deus. No YouTube dá pra encontrar criadores dos mais diferentes nichos, como mas depois de todo o programa americano eu vou voltar atrás e deu nisso. Então, eu vi só essa parte. Se voltou atrás, se renegociou, legal. Mas o primeiro vídeo dele explicando a situação foi feio. Tipo, um negócio assim, dele tomar, assim, uma carteirada forte, sabe? Eu falei, o Banhammer visual, real. O cara pegou uma marreta ali e bateu na parede na frente dele. Blau! Eu falei, que isso, cara? Que absurdo! Isso não pode acontecer, não. Culinária e até cinema, que estão aproveitando o hype da Copa pra gerar entretenimento. Inclusive, as análises do PH são muito boas. Tudo isso mostra que a disputa por atenção tá em toda parte. E os três protagonistas dessa treta escolheram caminhos diferentes pra disputar essa atenção. O mais interessante é que nenhuma delas possui uma vantagem completamente absoluta sobre as outras, já que as três contam com pontos fortes e pontos fracos. A Globo tem aquela infraestrutura máxima, padrão jornalístico clássico e apelo para a massa familiar. A emissora ainda consegue atingir mais de 40 milhões de espectadores simultâneos e tem credibilidade consolidada de décadas e décadas, mas ao mesmo tempo passa uma imagem pesada demais para o público jovem. Falhou na tentativa de se conectar com essa geração e perdeu a exclusividade dos jogos. Para se ter uma ideia, só na fase de grupos inicial, a emissora acabou perdendo duas grandes histórias dessa Copa. A primeira é essa do goleiro Vozinha, que eu já comentei, e ela perdeu também o hat-trick do Messi na estreia da seleção argentina contra a Argélia. Mas esses dois momentos épicos ficaram restritos à Cazé TV. E a Cazé tem como ponto forte uma transmissão mais ágil, altamente informal e com muita interatividade. E ela tem a exclusividade dos 104 jogos e o fator novidade. Mas a real é que o delay ainda é uma barreira muito grande para que ele alcance a liderança total. Já o SBT traz um equilíbrio híbrido. A nostalgia do Galvão com a modernidade do Leifert e um pacote estratégico que garante... Modernidade do Leifert! Tamo fudido. Tamo fudido. O Leifert é questão moderna, meu Deus do céu. O chat tinha falado que a GETV é a Malhação, mas na verdade é o Thiago Leifert, pô. Não, é o humor Malhação, cara, o Thiago Leifert é o tio do pavê que quer falar de videogame, cara. Com todo respeito ao Leifert. Que bem. E outra coisa, né? Foi ele que fez a Cazé TV existir, né? Porque ele trouxe um pouquinho desse jovem, né? Falando de videogame, esse jovem, então, é isso que eu ia falar. Você lembra do 01 dele? Lembro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Era um negócio tenebroso. Não, tenebroso. Tenebroso era ver a época da MTV que contratava comediante de precedência duvidosa. Vamos deixar dessa forma. Isso era tenebroso. O que o Leifert fazia ali? Meu Deus, eu chorava de cringe. Eu falei, não é possível. Não, cara, meu Deus, não. E a sessão de gameplay no meio do jogo, do programa, eu falei, meu Deus. É papo de, pô, se o rato tivesse ali, o rato borrachudo fosse o protagonista daquele programa, o rato hoje era trilionário. Era trilionário. Tipo, você pegava qualquer influencer de jogos com a infra que ele tinha, meu amigo,
tava deslanchando, tava voando. Mas enfim, Jesus amado. Os melhores jogos, mas a falta de exclusividade acaba limitando o potencial de atração da maior parte do público. Mas é preciso dizer que, pelo menos no quesito financeiro, todos estão alcançando resultados impressionantes. A expectativa de faturamento da Globo para a Copa é de cerca de 2 bilhões de reais, com a maior parte vindo dos anunciantes. O mesmo valor é esperado para a Live Mode e a Cazé TV, mas através de um modelo diferente. A empresa vendeu 11 cotas Master no valor de 185 milhões cada, além de sublicenciamentos para as plataformas como o Samsung TV Plus e o Disney Plus. E o SBT fechou acordos publicitários diretos com 12 empresas de peso nacional e promete compensar com folga o investimento pago pelos direitos de transmissão. Bom, e até aqui eu te contei a história. Cara, o SBT, ele tem o sistema de sub físico mais velho que a gente conhece. Que a Telecena não é nada mais do que dar um sub. Que ajudar no catarse do SBT. Simples assim. E já que a gente não tem o baú da felicidade, quem quiser ajudar no sub também, tô aceitando, tá? Tem quem quiser ajudar no catarse também, tô aceitando. Então, tá valendo pra caramba. Porque eles fazem isso, cara, a mira atrás. E eles monetizam e capitalizam o sistema de assinatura deles, que é basicamente o carnê. Pô, e funciona. Thunder da felicidade. Ultimamente não tá sendo muito feliz não, tá? Tá sendo mais o Thunder do desespero. Então, por favor, quem puder ajudar, estamos aceitando. Tem muito gato pra pagar a conta aqui, cara. Eu não quero entrar nesse assunto. Vamos continuar. História dessa guerra. A gente falou da relação histórica da Globo com a Copa do Mundo, da chegada da Cazé TV nesse jogo, da volta inesperada do SBT, dos direitos de transmissão, das estratégias, da disputa por audiência e de como isso tudo mudou o jeito do brasileiro assistir futebol. E eu não vou ser hipócrita aqui, tá? Assistir a um jogo do Brasil ao vivo com milhões de pessoas comentando ao mesmo tempo ainda é uma experiência muito forte. Tem uma grande emoção, tem memória afetiva, tem a nossa família reunida, todo mundo gritando gol, aquela sensação rara de que o país inteiro tá olhando pra mesma coisa. E eu acho isso bonito, isso faz parte da nossa cultura. 90 minutos de puro circo. Agora eu quero deixar uma coisa bem... Que eu sei, tirei falta, porque eu não sei se eu vou estar na mesma empolgação daqui a 4 anos. Complicado. Assunto para outro vídeo. Ai, eu já larguei mão, tá? Eu já larguei mão. Porque, sinceramente, cara, eu não tenho muita, assim, muito interesse em ver 11 empresários correndo atrás de uma bola. Assim, de verdade, não é muito minha praia. Eu gosto. Mas enfim, a gente fala isso depois. Te fala como se fosse velho. Cara, se eu fosse velho, eu teria interesse. Porque, tipo assim, o meu maior problema é que eu nunca vi o Brasil campeão. Esse é o meu maior problema, entendeu? Então, cada vez mais, tá se tornando uma realidade que a seleção não vai ser campeã mais. Então, tipo assim, eu tô cada vez mais ficando nessa aí de, pô, mano, por que eu vou empolgar, tá ligado? Daqui pra frente, eu acho que é só pra trás, tá? É só pra trás. A gente vai entrar no mesmo assunto... que pro Brasil mudar no futebol, a estratégia do PEN tem que acontecer, né? O Shira Tensei tem que chegar e arrancar o Brasil de uma Copa. Que eu acho que aí a dor vai vir. Aí vai ter centenas de milhões de pessoas na rua pra fazer protesto. Que não vai adiantar porra nenhuma, mas vai ter. Vai ter. E vai mudar alguma coisa? Também não vai mudar porra nenhuma, mas enfim, é isso aí. A minha opinião, até troquei de cenário aqui de enquadramento. Porque no meio dessa briga entre Globo, Cazé TV e SBT, tem um problema enorme sendo tratado como se fosse normal. Um problema que aparece antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, no intervalo, nos cortes, nas lives, nas chamadas, nos comerciais e em praticamente todos os espaços disponíveis. E é aqui que a gente precisa falar sem passar pano pra ninguém. Essa guerra pela Copa não é sobre futebol, é sobre dinheiro.
e dinheiro de bet, dinheiro de casa de aposta. E aí a conversa muda completamente, porque não dá pra tratar isso como se fosse só uma propaganda qualquer, né? Não é um refrigerante, não é um tênis, não é um banco tentando vender cartão. A gente tá falando de empresas de aposta que lucram em cima da perda das pessoas. E sempre aparece aquele argumento pronto, né? Não, aposta quem quer. Ou então, a emissora não ganha diretamente com o prejuízo do público. Mas a pergunta é simples, né? Com responsabilidade. Cara, deixa Então eu esse terminar, dinheiro deixa eu vem da terminar. onde? Vem do torcedor que perdeu R$50 tentando acertar o placar. Vem do cara que entrou achando que era diversão e saiu devendo. Vem de gente que começa apostando pouco, perde o controle e depois nem percebe que transformou o futebol num vício. E o mais perverso é que essas propagandas aparecem justamente no momento em que o público tá mais vulnerável, que é no meio da emoção do jogo, na hora do gol, no clima de não, é só hoje, só um palpite, só pra brincar. Só que não é brincadeira. É uma indústria bilionária que sabe exatamente o que tá fazendo. E nessa guerra pela Copa, ninguém tá inocente. Nem a televisão tradicional, nem a internet, nem a emissora que tenta voltar o jogo como azarona. Todo mundo sabe o tamanho do problema. Todo mundo vê a crítica nas redes. Todo mundo entende que bet virou uma praga no esporte brasileiro. Mas no fim a conta é simples. Enquanto der dinheiro, vai continuar passando. As pessoas vão reclamar, vão postar. Eu vou reclamar aqui no final desse vídeo. Vou cobrar responsabilidade. E provavelmente nada vai acontecer. Porque daqui a um mês, quando a Copa acabar, o assunto esfria, né? Os cortes param de circular, a indignação vai embora e quem lucrou com tudo isso já vai estar contando o dinheiro. Essa é a parte mais amarga dessa disputa, porque a guerra não é só por audiência, é por quem consegue faturar mais em cima da paixão do brasileiro pelo futebol. O que eu quero dizer é: torça, assista onde você quiser, comemore, se divirta com a Copa. Eu vou continuar assistindo até o Brasil ser eliminado, né? Porque no fim, Spoiler. a Globo vai sair ganhando, a Cazé TV também, o SBT Quer também. dizer, não mais. Até a seleção, Né? se não ganhar a Copa, já faturou fechado com a e Inglaterra. muito. A única pessoa que esses players querem que saia perdendo é você, se você cair nesse conto do vigário. Olha, já tá 1h20 de vídeo. Eu ia tocar nesse assunto antes, porém ele tocou só agora, então acho que é pertinente falar sobre isso, mas eu acho que já tá longo demais, então eu vou tentar ser o mais conciso possível. Bet vai continuar existindo enquanto não existirem leis que proíbam bet. Ponto. E quem se beneficia muito disso, geralmente está atrelado a ganhos com bet. Porque quem gerencia leis, quem rege leis em nosso país, tem conchavo com isso. Sempre teve, ou melhor, não é que sempre teve, mas hoje tem muita aderência nisso daí. Então, bet não vai deixar de existir, porque fulano e ciclano tiveram a sapiência de parar de jogar bet. Porque o sistema não é assim. O sistema é criado para criar um vínculo com você. É uma bomba, é uma metralhadora, é uma avalanche de propaganda pegando pessoas na esperança, no vínculo emocional, no vínculo afetivo, no vínculo da pessoa que está vendendo. Por isso que o bet é tão perigoso, porque não é mais uma empresa te vendendo, é uma pessoa te vendendo. É uma pessoa que você acompanha, é uma empresa que você gosta, um time que você gosta. Então esse vínculo vai existir e é parte da estratégia de vender essa porra pra você. Basicamente você está pagando um câncer financeiro na tua vida e você, às vezes, não vai ter o entendimento disso. E mesmo que tenha, às vezes você vai acabar jogando e isso também é danoso. Porque você, mesmo sabendo o que é bet, mesmo sabendo dos riscos, e mesmo sendo um jogador profissional de bet, você está basicamente financiando esse ecossistema desse câncer financeiro que foi implantado no nosso país. Então, a única forma de extinguir este câncer é com lei. É acabar com esta porra prevista no na nossa lei. Ali, né? Tudo que rege o nosso país. Enquanto isso não virar lei e ser banido e proibido de existir, isso daí vai continuar acontecendo.
Porque é a mesma coisa de outros modelos de jogo de azar que existem hoje, que eles existem com um certo controle e eles não têm a possibilidade de ganhar a luz do dia em ganhar audiência em mainstream para ser vendido numa televisão, na internet, tirando o carnê. Mas enfim, daí é outro assunto. Outro assunto. Também gera em cima disso, né? De uma possibilidade de você ganhar alguma coisa porque eu estou comprando esse papelzinho que vai me dar direito a um sorteio que talvez eu consiga entrar ali, e isso daí não é considerado jogo de azar. Então, eu não sei o que é. Então, enquanto bet não tiver uma lei que claramente bane esse tipo de modalidade de jogo de azar, vai continuar existindo. Isso, sendo meio otimista, eventualmente vai acontecer. Só que, enquanto isso não acontece, quem é dono dessa plataforma vai continuar enchendo o cu de dinheiro, ele vai continuar esquentando esse dinheiro em outros segmentos, comprando ação, comprando empresa, comprando monopólio, fazendo o caralho a quatro, criando um império pessoal, porque quem é dono de bet é 1, 2, 3, da bet específica. Ah, você tem um bet não sei das quantas. Tenha certeza que quem é dono daquilo que ganha muito dinheiro é 1, 2, 3 pessoas. Não mais do que isso. Não é um sistema uma hierarquia tão generalista que tem muita gente ali em cima. Não, é pouquinha gente. Até porque a própria plataforma você precisa de pouca gente para rodar. 2, 3 malucos de TI e financeiro e acabou. E o CEO da porra toda ganha todo esse dinheiro e vai para ele. E o repasse nem sempre... repasse foda-se também, né? Não importa o repasse. Que ninguém fica rico jogando bet. E se você fez isso, você é a exceção de uma regra, porém ainda mantém um ecossistema podre, um câncer financeiro existindo no nosso país. Esta porra tem que ser banida. Banida. Simples assim. Só que, como eu falei, enquanto isso existir, vai ser essa bosta. Eventualmente isso some. E quando sumir, quem já encheu o cu de ganhar dinheiro, já tá com esse dinheiro rodando em outras coisas e fazendo outros tipos de malabarismo com esses dinheiros para continuar fazendo o paraíso fiscal que eles continuam fazendo. Então, assim, cara, isso daqui é um descaso total que deveria ser tratado com uma forma séria, de a gente tá caçando cabeça de político para fazer alguma coisa, para realmente esse negócio ir pra frente. E assim, é caçando mesmo. É tipo, caralho, vai projeto de lei aprovando, tirando esta porra de circulação. Só que, o brasileiro adora ter político de estimação, vai fazer isso, ou vai demorar muito pra isso acontecer. Então, é isso. Quer complementar, Tio? Perfeito, mano. Não, eu acho que você comentou tudo, assim. Eu acho que é um problema que o ecossistema é bem maior do que apenas botar uma nota de rodapé pequenininha falando jogue com responsabilidade maior de 18 anos. Então, eu acho que é de fato indo para esse lado em relação de como proibir, né? O governo brasileiro já fez algumas medidas de pessoas que usam de assistência social e tudo mais não poderem apostar e tudo mais, que é o básico. Só que eu acho que pela toada que tá indo, principalmente de como as casas de aposta estão lucrando com isso e patrocinando coisas absurdas com a perda de pessoas, né? Com perda de dinheiro e tudo mais, e toda essa renda que é atribuída a eles, que fazem eles, sei lá, trazerem um jogador super caro da Europa para vir para time brasileiro. E aqui eu tô falando do Flamengo, tá? Tô citando unicamente o time que eu torço, que trouxe um jogador que eu gosto para vir pro meu time, mas ainda assim é um absurdo uma casa de aposta chegar e, tipo, patrocinar isso, sabe? Tipo, ao nível que chegou. Então, tipo, ao nível do dinheiro que chegou, né? Olha o quanto de dinheiro essa porra tá gerando. Muito roubado, assim, no sentido de, lidar com isso. Então, eu acho que realmente é indo pra esse lado de cortar mal pela raiz nesse sentido. E é o que tem, mano. Porque o ecossistema do jeito que tá vai continuar cínico, vai continuar indireto dessa maneira que
repugnante, Uhum. as coisas vão se tornando um cenário cada vez mais bizarro, como ele disse no vídeo, dessa relação, dessa disputa por dinheiro, essa disputa por bet e tal. E que, tipo assim, das poucas medidas do que estão sendo tomadas, as pessoas já estão sentindo. Já estão sentindo que, tipo, não dá pra ser do jeito que dava sendo no início da Copa. Porque, por exemplo, a Cazé TV mudou a lógica dele de fazer propaganda de bet. Porque de início tava repugnante, tava nojento. De nível de profissionais que sabem do poder que eles têm de análise e tudo mais num jogo que é imprevisível como o futebol, chegar e dar certeza de odd pra pessoa apostar. E sabe, Isso é... postar a casa e dar merda. Então, tipo assim, Uhum. irem atrás disso e reivindicarem mais responsabilidade pra essas pessoas, eu acho que foi de suma importância. Porque, às vezes, pro comunicador, é de suma importância que você tenha noção do que você está falando. E você tenha você tem a responsabilidade de lidar com isso. Mas muitos comunicadores parece que se veem, tipo, totalmente alienados a isso. O que não é verdade. Não existe alienação com o comunicador, sabe? Então, eu acho super importante a gente avançar nesse sentido, fazendo leis tanto de comunicação e tanto chegando ao ponto de realmente proibir esse câncer no Brasil. Sim, porque isso... cara, eu não vejo outra forma que não seja banimento. Regulamentar. Não adianta. Não adianta. Porque este tipo de modalidade de jogo de azar, que o jogo de azar em si já é uma bosta, já é uma coisa extremamente danosa pra qualquer tipo de pessoa que entra nesse ecossistema, que pra mim também já não faz o menor sentido isso não ser banido. Banido. É um bagulho que não tem como, cara. E se não... Não tem como. É lei. É lei direta, reta, falar. Esta porra não pode existir. Ponto. Ponto. Porém, a gente sabe que esse daí entra numa esfera muito mais delicada no Brasil, porque quando entra em esfera política, já tem muitas outras áreas que são acessadas de uma conversa pública, que aí entra uma torcida que é até mais assídua e mais violenta do que futebol, né? Porque eu acho de verdade que o futebol se tornou até mais amigável e tranquilo de ser discutido do que comparado à política. Meu Deus, política virou um negócio bizarro. Então, enquanto não existe um movimento de cobrança para quem redige as leis e para quem aprova as leis, fazer um trabalho sério enquanto a esse assunto, isso não vai mudar. Não é jogar com responsabilidade, não é criar regulamento para quem vende essas bets. Ah, não, tem que fazer isso, tem que fazer esse ajuste assim. Não é assim. Não é assim. É banir. É extinguir da realidade. É remover isso. Porque por isso que eu falei que é um câncer. É um tumor que a tendência dele é só inflar e matar o hospedeiro. E é o que vai acontecer. Ou melhor, é o que já acontece. Então, esses são meus 20 centavos sobre bet. E é isso. Eu acho que daqui pra frente só a finalização do vídeo. E aí, meu nome é Lucas. É isso aí. Acho que é. Bom vídeo. Bom vídeo do Lucas. Nunca lembro o nome dele. E é isso. Já estendi mais. Já fiz meu 1 pirula e meio de duração aqui. Então, tá certo. Perfeito. Não, eu espero também que eu tenha contribuído nesses últimos 15 minutos de vídeo. Porque... 15 Como tava minutos de falando vídeo da Cazé dele. TV... Da gente foi 1 hora, né? Da gente foi mais 1 hora, mas... Quando eu tava falando de Cazé TV e toda essa briga e tudo mais, eu tava muito antenado sobre isso. É um assunto que eu tava buscando muito, né? No vídeo de PH, igual ele falou, né? Que certas pessoas estavam comentando. O PH comentou muito bem sobre isso, falando sobre as diferenças nas transmissões. Eu acabei navegando por uma transmissão aqui e lá no passado desse tempo e fiquei vendo muito sobre essa fofoca, né? Sobre o que tava rolando dessa guerra por trás. Então, espero ter contribuído trazendo um pouquinho das informações que esse rapaz não trouxe, mas trouxe um belo vídeo, tá? Sim. Do pouco que eu vi, ele trouxe boas informações, bem apuradas. E que, tipo assim, é mais um dos vídeos maravilhosos dele, porque eu já vi outros vídeos, né? Se eu não me engano, vi os vídeos sobre aquele programa que passava de madrugada na Globo, esqueci o nome agora.
que era de filmes e tudo mais, eu acho que era a temperatura máxima. Que um bom vídeo dele, já vi outros vídeos dele envolvendo o SBT, muito bom. O conteúdo dele é muito legal e bom que a gente pôde pegar e dissertar um pouco, né, sobre alguns outros temas que ele ia levantando, algumas outras arestas que ele não conseguiu colocar nesses tentativas de vídeo. Mas é isso. É isso aí. Bom demais. Valeu, Lexio. Obrigadão aí por ter